Meu nome é Elizabeth Rezende Nicodemos, sou médica anestesiologista, atuo como médica assistente no Departamento de Anestesiologia da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo. Sou médica legista, atuando no Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo. Sou formada há 17 anos, sempre atuando na área da anestesiologia e mais recentemente ligada à área da medicina legal. No campo da doutrina, estamos ligados à Associação Médica Espírita há alguns anos, há uns 8, 9 anos mais ou menos, ou quase isso, e quando iniciamos de uma forma mais ativa a nos dedicar no campo da divulgação da doutrina espírita. Até então já éramos espíritas, mas só após entrarmos para a Associação Médica começamos a atuar no campo propriamente dito da divulgação. Agora estamos no cargo de primeira secretária, visto as condições de doutora Maria Júlia ter que se afastar diante de outras atividades por ela desenvolvidas agora no INTVP, no Instituto de Antiterapia de Vivências Regressivas, e então nós estamos atuando junto à secretaria a direção da diretoria da Associação Médica Espírita. E na Federação Espírita atuamos no departamento de ensino como expositora também. Estamos muito felizes, de podermos estar aqui em Madrid participando deste congresso e principalmente por estarmos dando a nossa pequena colaboração também na área da divulgação da doutrina. O seu trabalho foi muito bonito, despertou a atenção de todos nós que gostamos imenso sobre o tema e gostaria que nos falasse um pouco sobre ele, principalmente nestes tempos em que os valores morais e éticos do ser estão assim tão alterados e tão deturpados, não é? Aparece a SIDA no meio desta circunstância toda do amor livre e diz-se que a SIDA quase que serve de travão, ou digamos mesmo que é o travão da própria natureza para os desregramentos sexuais que se verificam. O que é que a doutora tem para nos dizer a respeito? A respeito da SIDA, a doutora Marlene poderia responder, eu creio que bem melhor do que eu, porque vem se dedicando ao estudo do tema já há algum tempo. Tivemos também a oportunidade de fazermos algumas palestras sobre o tema SIDA ou AIDS e vemos que ela não é tida no meio espírita como, pela maioria, vamos dizer assim, como um castigo divino para a repressão de um instinto ou de um abuso da sexualidade, mas realmente não vemos como castigo. Claro, como castigo não. Não como castigo. Mas como a própria natureza a reagir perante os excessos, será? Exatamente, nesse sentido sim, que todos aqueles, ou pelo menos a grande maioria dos grupos de risco, são justamente aqueles que estão expostos a um abuso, tanto no campo da sexualidade como no campo das drogas, que seria um caminho também para vamos dizer, os desvios da sexualidade. As drogas facilitando a abertura para o caminho dos abusos da sexualidade também. É uma coisa que nos confunde muito, é a situação da toxicodependência da nossa juventude e não só, não é? Aí nós gostaríamos que nos falasse sobre, como espírita, como médica, como mulher, sobre essa situação da toxicodependência. Porquê este alastramento desta situação? Porquê no final do século XX, em que a tecnologia nos oferece tanta possibilidade de sermos felizes, de vivermos com conforto, de encontrarmos a paz interior, porque há tantas religiões apontando-nos caminhos, porquê o aparecimento e a explosão assim da toxicodependência? Nossa irmã falou bem, eu creio que realmente estamos numa época de grandes bênçãos, porque estamos tendo a feliz oportunidade de, como Kardec falou aos seus discípulos quando fechou a sua escola, ele disse, deveriam agradecer a Deus por terem nascido num século de tantos conhecimentos, né? Que seria então a época que deveríamos agradecer por tantas facilidades que estão sendo oferecidas. E realmente a tecnologia está nos apresentando avanços maravilhosos, com grandes chances de maior conhecimento, mas infelizmente
está havendo um maior desenvolvimento nesta área e um menor desenvolvimento na área da espiritualidade. O homem está muito mais voltado para o seu exterior, para a materialidade, para o materialismo, do que propriamente para a espiritualidade. Podemos dizer que a humanidade está se esquecendo de Deus. E isso começa a atingir o reduto do lar, né? Porque as criaturas, estando afastadas de Deus, não têm o que oferecer para os seus filhos. E são muitas as atrações que a vida nos oferece. Então, aquele que está desligado da espiritualidade não tem tempo para se preocupar com uma educação espiritual para os seus filhos, por exemplo, ou então vivenciar uma vida mais interior e dando este exemplo aos seus familiares. Os jovens dizem-nos que fazem-nos por uma questão de não motivação para a vida, sentem que não têm futuro, as guerras são uma constante, mas a realidade é que em todo o tempo existiram guerras, existiu desemprego, existiu frustração e a juventude não se entregava aos excessos do tóxico, que sempre existiu o tóxico, não é? E então, neste final de século, é uma coisa que nos inquieta e nos preocupa. Realmente, e a própria espiritualidade também, porque segundo os espíritos, eles estão muito mais preocupados com as drogas do que com a AIDS, com a SIDA propriamente dita. Porque as drogas realmente abrem caminhos para todos os tipos de desvios e desvirtuamentos, né? Facilitando isso. Será, eu às vezes me questiono também nesta situação, será que isto é o concerto final das trevas, falando como espíritas agora? Será que é o concerto final das trevas, a destruição da juventude, o desagregamento da família? Não podemos afirmar convictamente que seja assim, mas tudo nos leva a crer que esteja havendo também isso, né? Porque agora acho que é o momento de realmente a humanidade se conscientizar dos seus deveres, das suas responsabilidades, e havendo esse distanciamento entre a própria família, entre pais e filhos, a ausência do diálogo, a ausência dos esclarecimentos até básicos que precisariam ser dados aos seus filhos, em muitos lares não existe. E então as criaturas caem nesse estado de crise existencial, vamos dizer assim, ser ou não ser, porque estou aqui, não pedi para nascer. Muitos jovens, é comum ouvirmos isso, não pedi para nascer porque estou aqui, né? E também reminiscências, creio eu, de certas criaturas que têm assim momentos de reminiscências passadas mesmo, né? Pessoas que talvez tiveram crises no passado que as levaram a condições de grandes comprometimentos com a vida, com a sua responsabilidade perante a vida, e recorrendo ao suicídio, recorrendo a outros tipos de vivências menos... Considera que a educação sexual seria de extrema importância para também uma forma de equilíbrio do ser? Acho de suma importância esta educação sexual, principalmente iniciando no lar. Basicamente, mas os pais não estão preparados para isso. Deveriam estar, né? O certo e o ideal seria a educação sexual começando em casa, no lar, e depois estendendo-se na escola. Mas, infelizmente, isso não está sendo possível, e aí temos a grande repercussão. Então, cabe-nos também, como espíritas, dentro das nossas comunidades, né, tidas como entidades de utilidade pública, quando abrimos as nossas portas. Então, acho que devemos estar preparados também para esta elucidação aos nossos jovens, principalmente, mostrando-lhes como devem se comportar na área da sexualidade, mostrando-lhes que o sexo é belo, deve ser vivenciado, porém, dentro de certos limites e dentro de uma compreensão que lhes mostre que, com toda aquela liberdade, deverão também ter o mesmo equilíbrio quanto à responsabilidade. Doutora, gostaria também que nos falasse sobre a homossexualidade. Ela graça, tanto no campo feminino quanto no masculino. Qual a sua posição, qual a sua visão da homossexualidade como médica e também como espírita? A homossexualidade é um assunto realmente, um tema muito complexo, muito profundo, que nos impede de dar uma definição exata por ser muito abrangente, né?
ele é um tema que é denegrido por alguns? Porque eu não falo daquela homossexualidade aviltante, mas daquela criatura que nasce com aquelas tendências naturais e que não consegue superá-las. Porque nós observamos os dois casos, a homossexualidade por vício, por desregramento sexual, não é? Por aviltamento do próprio ser, e a outra parte da homossexualidade natural, que aparece na criatura, desde criança, que se manifesta como, portanto, um menino com todas as manifestações de menina, não é? E que vai crescendo e que aqueles ares, aquelas poses, aquelas atitudes se mantêm e que ele não consegue evitar. Embora, por exemplo, criticado pelos irmãos, pelos colegas de escola, ele não consegue evitar. E mantém-se dentro daquele quadrante, sem saber o que fazer à própria vida e vivendo numa angústia a maior parte das vezes, não é? Porque não está definido nele. Realmente você colocou bem certo as duas condições de homossexualidade que se nos apresenta. Uma que é muito inerente ao próprio ser e que se manifesta já em tenra idade, e a criatura que é portadora costuma até dizer: desde que me conheço por gente me sinto assim. Né? E aquela outra faixa que se dedica por realmente desvios e opções em querer vivenciar o sexo de uma forma desajustada. Quanto a essas criaturas, seria uma discussão à parte, a esses que abusam, né? Mas a esses que têm um despertar da homossexualidade assim muito natural em tenra idade, não podemos dizer taxativamente qual a razão disso, porque nenhuma das ciências e até agora puderam apresentar a última palavra. Tanto é que todas as teorias que conhecemos tentam explicar a homossexualidade. Desde a psicanálise, a psicologia, a biologia, a genética, enfim, e a própria espiritualidade tenta dar a sua opinião a respeito. Né? Dentro do espiritismo, como dissemos na nossa palestra hoje, bom seria se a espiritualidade tivesse nos trazido, né, de bandeja, vamos dizer, alguma coisa que nos satisfizesse em termos de entender a homossexualidade. Mas pelo que foi colocado, as perguntas que estão colocadas na codificação são muito limitadas, as respostas são muito limitadas e não nos esclarecem exatamente. Mas através da literatura paralela que temos, graças à psicografia de Chico Xavier, temos conhecimento de que muitas criaturas podem ter cristalizadas no seu perispírito, na sua forma perispiritual ainda, vivências, né, de outras encarnações, onde esta condição de homossexualidade talvez tenha sido uma condição necessária pelas condições culturais da época, ou condições econômicas, sociais, ou de trabalho mesmo, vamos dizer, de estarem reunidas em condições de não poderem ter outra opção. Né? E assim, e outra necessidade seria a do espírito ter que renascer e ter que se desenvolver no sexo, tanto na área feminina como na masculina. E muitas vezes essas reencarnações, elas são compulsórias, sim. Não são espontâneas, sim, não se pode, sim, opinar, não é mesmo? E tendo tido a necessidade de encarnar, por exemplo, muitas vezes, num corpo feminino, numa dada encarnação, frente às tarefas que terá que defender e vivenciar, ele deverá reencarnar então como homem, embora tenha tido muitas vivências como mulher. Então é justo que essa cristalização se manifeste com trejeitos, com tendências, com essa energia interna tão grande que eles não possam disfarçar e tentam vivenciar como podem. A doutrina nos pede a compreensão, a caridade e o respeito no julgamento e no tratamento com esses nossos irmãos, segundo Emmanuel, tanto quanto devemos para os heterossexuais. Não podemos julgar realmente, sim. Apenas não podemos permitir o abuso dessa outra faixa, sim, que nos referimos, mas quanto a essa outra, esses outros amigos, irmãos, sim, homossexuais que têm essa força inerente, sim, desde tenra idade, nós temos que procurar, sim, entendê-los e estudá-los da melhor maneira possível sobre, sim, todos os aspectos, na parte material, na, sim, parte espiritual e psicológica, para podermos ajudá-lo de alguma forma.
tentarmos ajudar. Você me perguntou também a minha posição como espírita quanto à homossexualidade, né? Não temos nada contra o homossexualismo, apenas somos contra os abusos a que nos referimos. Não temos nada contra, apenas gostaríamos de poder, com a doutrina espírita, ajudar os nossos irmãos a se comportarem ou viverem de uma maneira que os fizesse felizes, né? Porque muitas vezes nesta condição eles se sentem felizes e outros não, outros querem se libertar dessa condição, né? E é isso, então deveríamos ajudar de alguma forma. Doutora, nós gostaríamos que, se fosse possível, nos desse algumas informações sobre livros que as mães, as irmãs, as educadoras ou educadores pudessem buscar informações sobre como educar sexualmente, orientar sexualmente as crianças, os jovens, porque há muita falta de literatura e de conhecimento. E é difícil falar de sexo, não é? Literatura, é muito difícil como espíritas indicarmos certos autores que não pensam como espíritas. A nós espíritas é importante a união das duas coisas, né? Uma instrução à luz da doutrina espírita. Então diríamos que seria necessária a base da codificação, já começando em tenra idade, o ensino da doutrina espírita e a literatura que a própria doutrina espírita nos oferece para a faixa etária dos nossos filhos, as mais tenra idade. Nós temos vários livros dentro da doutrina espírita, a título assim de histórias pequeninas, modestas, bem infantis, que podem já ir orientando as crianças para um discernimento. Eu gostaria que deixasse ficar uma mensagem para as mães, para os educadores, para os nossos jovens espíritas. A mensagem realmente deve ser parte assim do fundo dos nossos corações, no sentido de que possamos lutar para que a doutrina espírita se estruture cada vez mais no nosso interior, que possamos ter na casa espírita este verdadeiro desprendimento de não desenvolvermos o personalismo, né? E damos, como a doutora Marlene colocou, que haja esta união, esta compreensão das casas espíritas, porque estando unidas estarão cada vez mais fortes. E as mães, lembrando que como mulheres, nós as mães temos uma obrigação dupla, né, na orientação do lar, dos nossos filhos, e a nós então cabe essa grande responsabilidade do cultivo das duas asas que Kardec nos pede para desenvolver, o do amor e da sabedoria, né? Desenvolvendo o amor através da prática, começando no nosso próprio lar, e do conhecimento através do estudo da doutrina, para podermos elucidar esses corações que nos foram colocados pela providência divina e pelos quais teremos que responder um dia a Deus nosso Pai: o que fizeste dos filhos que te dei? Doutora, grata pela sua presença nesta nossa conversa e pela sua opinião para o nosso movimento espírita. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer.